Artigo 70. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo: 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 71. O servidor público titular de cargo de provimento efetivo será aposentado na forma prevista em lei. Artigo 72. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 73. Revogado. Artigo 74. Revogado. Artigo 75. Revogado. Artigo 76. Revogado. Artigo 77. Revogado. Artigo 78. Revogado. Artigo 79. Revogado. Artigo 80. Revogado. Artigo 81. Revogado. Artigo 82. Revogado. Artigo 83. Revogado. Capítulo 2. Dos Atos Municipais. Artigo 84. A imprensa oficial para divulgação dos atos da administração pública será instituída através de lei específica, regulamentado pela Lei nº 3.903/2021. Artigo 85. A formalização dos atos administrativos de competência do prefeito far-se-á: 1. Mediante decreto, numerado em ordem cronológica, quando tratar: a. de regulamentação de lei; b. da criação ou extinção de gratificações, quando autorizadas em lei; c. de abertura de créditos especiais e suplementares aprovados por lei; d. de declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa; e de criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizado em lei; f. de definição de competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura não privativas em lei; g. de aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração direta; h. de aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada; i. de fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo município e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados; j. de permissão para a exploração de serviços públicos para uso de bens municipais aprovados por lei; k. de aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração direta; l. de criação, extinção ou modificação de direitos dos administrados não privativos de lei; m. de medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; n.
de estabelecimento de normas de efeitos externos não privativos da lei. 2. Mediante portaria, quando se tratar de a. Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos servidores municipais. B. Lotação e relotação nos quadros de pessoal. C. Criação de comissões e designação de seus membros. D. Instituição e dissolução de grupos de trabalho. E. Autorização para a contratação de servidores por prazo determinado e dispensa. F. Abertura de sindicâncias e processos administrativos, além de aplicação de penalidades. G. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou de decreto. Parágrafo único. Poderão ser delegados os atos constantes do item 2 deste artigo. Capítulo 3. Dos Conselhos Municipais. Artigo 86. Os Conselhos Municipais são órgãos governamentais que têm por finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matéria de sua competência e de interesse público. Parágrafo 1º. A administração zelará pela funcionalidade ininterrupta dos Conselhos Municipais. Parágrafo 2º. Caso haja saída de componentes, com o final do mandato, o Poder Executivo terá o prazo de 90 dias para recompor os membros dos conselhos. Artigo 87. A lei especificará as atribuições a cada conselho, sua organização, composição, funcionamento, forma de nomeação de titular e suplente, bem como o prazo de duração do mandato. Artigo 88. Os conselhos municipais são compostos por um número ímpar de membros, observando, quando for o caso, a representatividade da administração, das entidades públicas, classistas da sociedade civil organizada, sendo paritário, quando a Constituição Federal assim exigir.